Estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar o tema do que a prefeitura pode fazer para melhorar a vida nas cidades. Nós estamos a menos de um mês das eleições municipais e todos os candidatos vêm prometer que vão resolver os problemas de educação, de saúde, de mobilidade, de segurança, enfim, os problemas que afligem a vida do cidadão. E nós vamos discutir, então, o que pode e o que não pode fazer a prefeitura. E para fazer esse debate conosco, nós convidamos duas pessoas que têm uma grande familiaridade com esse tema. Eu quero apresentar para vocês o Américo Sampaio. Muito obrigado, Américo, por estar aqui com a gente. O Américo é sociólogo, é colunista da CBN, trabalhou como coordenador da Rede Nossa São Paulo durante muito tempo e hoje está na Purple, uma empresa que faz estratégias de campanha de defesa de direitos. Quero apresentar para vocês também o Ladislau Dobor, economista, que, na verdade, não precisa de apresentação. Ele é uma referência para todos nós, O Ladislau já escreveu mais de 20 livros. O último dele, lançado o mês passado, leva o nome de O Capitalismo se Desloca, E nós temos a satisfação de contar com ele regularmente nos nossos debates, para que ele possa nos esclarecer de uma série de questões que ele se aprofunda. Nesse caso em particular, nós vamos explorar a sua experiência com o desenvolvimento local e com a vida nas cidades. Muito obrigado também, Ladislau, por estar com a gente. Obrigado a vocês. Eu quero começar me dirigindo ao Américo. Américo, os problemas das cidades estão piorando, estão melhorando? E o que acontece com as promessas dos candidatos? Na verdade, eles vão conseguir resolver os problemas? O que você pode me dizer sobre isso? Oi, Silvio e todos que nos assistem. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado do Ladislau. Silvio, eu acho que para responder essa pergunta é importante nós olharmos 4 tópicos que me parecem os mais centrais para o próximo prefeito ou prefeita e também para os próximos vereadores e vereadoras que vão assumir na Câmara Municipal. Tem uma primeira coisa que eu acho que é a mais urgente de todas, que é conseguir combater ou pelo menos mitigar os efeitos da pandemia pelo novo coronavírus. E digo isso porque várias políticas públicas na cidade de São Paulo já estavam, ou melhor, sempre foram, historicamente, colocadas de uma maneira extremamente predatória e mal estruturada e caminhavam em rota de colisão. E a pandemia, ela veio, na verdade, para acelerar esse processo. Então, dentro da questão relacionada a combater a pandemia, eu acho que 4 áreas são as mais sensíveis e que acho que apontam os maiores desafios da próxima gestão municipal. E essas áreas são saúde, educação, mobilidade e assistência social. E por que eu estou falando isso? Porque essas 4 áreas foram impactadas de maneira ímpar pela pandemia. A mobilidade não pode mais ser como era antes. A saúde não pode ser mais como era antes. A educação não pode ser mais como era antes. E a assistência social, em especial o atendimento de ponta, população em situação de rua, também não pode ser como era antes. Então, são 4 áreas que me preocupam muito, Silvio, porque, na prática, elas correm um risco real de chegarem ao nível de colapso mesmo, de colapsar a política. Então, me parece que esse é um ponto primário que, nos primeiros 6 meses da próxima gestão, precisa ter uma atuação muito forte para, literalmente, reestruturar, redesenhar, reconceituar essas 4 áreas de políticas públicas. Mas esse é um desafio. Tem um segundo desafio, que é a capacidade da prefeitura em estimular e gerar emprego e renda. Então, com a pandemia, somada à crise econômica, à crise política, toda a instabilidade que vive hoje o Brasil, a questão do emprego é o que mais preocupa hoje o brasileiro.
Então, nós temos uma perda de renda gigantesca no geral, mas, em especial, nas periferias. É uma perda de renda enorme, que precariza muito a qualidade de vida da população que vive nas franjas da cidade. E eu sei que, do ponto de vista da responsabilidade da atribuição municipal, emprego tem muito mais a ver com macropolítica do que política local, porém, eu sei também que existem alternativas, e o Ladislau está aqui para confirmar isso, que no nível local é possível, sim, gerar renda e gerar emprego. Então, acho que esse é um segundo grande desafio dos vereadores e vereadoras e da próxima gestão municipal na cidade de São Paulo, que é conseguir garantir emprego e renda para a população. Fora esses dois tópicos, Silvio, eu acho que tem outros dois pontos que aí são históricos na cidade de São Paulo, e entra prefeito, sai prefeito, ninguém consegue resolver. E um deles é redução das desigualdades, conseguir, de fato, combater as desigualdades na cidade. Então, desigualdade de renda, desigualdade de acesso a serviços públicos, desigualdade de acesso à cidade, a direitos básicos, infraestrutura urbana, desigualdade entre homens e mulheres, entre brancos e negros, etc. Então, assim, acho que tem um passivo histórico na cidade de São Paulo, que é a desigualdade. Isso se coloca ainda como desafio para a próxima gestão. E eu adicionaria um quarto ponto, que é conseguir avançar de fato em políticas que combatam as mudanças climáticas. Nós estamos vendo o elemento das mudanças climáticas cada ano que passa mais presente. Então, hoje nós estamos com queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, queimadas nos Pampas, na região sul do país, que pouco se fala disso, mas é gravíssima a queimada nos Pampas. Tem uma redução do período de chuvas. Isso vai impactar em toda a safra do ano que vem. A regulação do solo vai alterar também toda a dinâmica, tanto de alimentação, mas também a possibilidade que a gente tem de conseguir fazer a transição energética da frota de ônibus da cidade, que é o maior causador de emissões de gases poluentes. Então, a gente precisa fazer a transição da frota, e as cidades têm um papel absolutamente central no combate às mudanças climáticas. Nós estamos vivendo isso, ou chove muito, ou chove pouco, ou é seca, ou é calor demais, ou é frio demais. O sistema está desregulando. Então, me parece que um grande desafio da próxima gestão é também promover políticas no nível local que contribuam para o combate às mudanças climáticas. Então, de largada, Silvio, acho que esses são os 4 maiores desafios da próxima gestão. Muito bom. Ladislau, você concorda? Você quer acrescentar algum item? Você acha que a prefeitura é capaz de fazer tudo isso, que é a agenda colocada pelo Américo? Olha, deixa eu sugerir o seguinte. Eu, obviamente, concordo, tá? A prioridade é combater a pandemia, tem gente morrendo, é óbvio. Eu acho que, aliás, de maneira permanente, uma cidade tem que ter todo um sistema de enfrentamento, e não é só a pandemia. Pega aqui nas periferias, enfim, o que você tem de gente morando em costa, morando em lugares insalubres, gente passando fome, gente vindo... algumas coisas que simplesmente são as coisas que o Amartya Sen diz que não nos deixam dormir à noite, né? Certo? Então, em vez de dizer se é esquerda, direita, se é um ismo, outro ismo aí político, na realidade tem coisa que é questão de decência humana. Uma cidade rica como São Paulo não se pode permitir, né? Então, eu acho que esses diversos pontos são essenciais, tá? Gerar emprego, renda, reduzir a desigualdade, enfrentar a mudança climática, por aí vai. O meu enfoque, digamos, nesse processo, eu participei muito de gestão urbana, né? É você ter os meios para isso. Eu fui na gestão da Luísa Erundina, fui 4 anos secretário aí de Negócios Extraordinários, né? Que era curioso, né? O pessoal já olha para um secretário municipal assim, político, né? Agora, quando perguntavam o que eu fazia, secretário de quê? De Negócios Extraordinários. Isso, então, não inspirava confiança nenhuma, né? Mas eu cobria a área da Guarda Civil, a área das relações comunitárias, a área das relações internacionais e o meio ambiente. O meio ambiente que não existia, né? Eu gerei o primeiro sistema
né? Antes a gente só tinha parques, enfim, coisa do gênero, né? E o que eu mais senti, Silvio, é a impotência, a imensa dificuldade de você resolver problemas. Entende? Então, você tinha lá um departamento para problemas de deficientes, né? Numa quinta-feira, me lembro, quinta-feira do mês, as secretárias na minha secretaria me disseram a gente distribui essas cadeiras rolantes, né? Política para deficiente, numa cidade do porte de São Paulo, que é do porte de muitos países, né? A Suíça tem 9,5 milhões de habitantes, São Paulo tem 12 milhões, né? A política relativamente ao deficiente é entregar cadeira de roda uma vez e você tentar mudar qualquer coisa dentro da máquina é extremamente difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que, em cada um desses pontos, porque, no fundo, nós temos o eixo estruturante central, eu acho que é realmente a desigualdade, né? Como o Américo trouxe, a desigualdade, por sua vez, ela gera essa perda de empregos, gera a fragilidade das populações se defenderem da pandemia e por aí vai, certo? Mas eu insistiria no que a Aldaísa Sposati chama o processo decisório da cidade. Como é que você decide? Como é que você tenta fazer? Algumas coisas dá para fazer quando você faz assim um programa que vem com força, né? Eu pego tudo que a Marta construiu, né? Desse sistema descentralizado de colégios aí, de escolas em diversas partes da cidade, os CELs, né? Isso interessa também a empreiteira, que é uma construção, isso dá grana, então você consegue reunir força para fazer um crash program, né? um avanço forte, e você consegue montar esse negócio. Agora, fora isso, você tem milhões das pequenas iniciativas em cada lugar que você tem. E aí a impotência é absolutamente imensa. Veja as negociações com as empresas de transporte, né? Veja as negociações com a Sabesp, né? Com a zona que eles fazem com a água em São Paulo, né? Enfim, em cada setor você vai se enfrentar com uma imensa inércia desse sistema público, que está eivado de interesses por todo o lado. Pense os interesses imobiliários, quando você tenta modernizar um bairro, transformar determinadas as coisas. Pense as negociações com as empresas de coleta de lixo e o destino final dos resíduos sólidos, né? Então, na realidade, eu morei, como você sabe, graças aos militares, eu viajei bastante pelo mundo, né? E acabei vendo o funcionamento em diversos lugares, enfim, na China, eu discuti muito, porque eu organizei lá para o Nelson Mandela o sistema de gestão de Gauteng, né, da província ali onde está as capitais, né, onde estão né? O denominador comum que eu sinto que funciona é quando você descentraliza radicalmente as decisões. Porque quando você dá instrumentos de intervenção para a população que está num bairro determinado e toda vez que chove, ali vira uma lama, né? O pessoal é obrigado, a mulher sai com sapato extra na bolsa para trocar, todas essas coisas. Quer dizer, você tem, caramba, entende? O negócio de aonde está chegando o transporte coletivo, todos esses processos. Se você tem uma estrutura organizada no nível local, sistemas participativos descentralizados, você cria os instrumentos de pressão para que se destrave o nível de administração central. Eu queria lembrar o seguinte: tudo bem que nós temos as 31 subprefeituras, tá? Mas o tamanho médio de uma subprefeitura em São Paulo é 375 mil habitantes, né? Na Europa, cidade de 375 mil habitantes é dividida não é só em distritos como nós, né? É subdividida, se chega ao nível do bairro. Quando você chega ao nível do bairro, você cria não só um conceito, né, de que o bairro é nosso,
E por que a escola não funciona? Por que isso aqui está distante? Por que isso aqui não... Né? Então, você gera instrumentos de racionalização da gestão pública a partir da base. Eu estava numa fatídica data que o Brasil perdeu um jogo no Mundial. Eu estava em Toronto, né? E os brasileiros estavam todos reunidos numa rua ali e tal. E tinha umas senhoras com uma mesa, umas senhoras já de certa idade e tal. Eu sentei com elas, porque eu sou curioso, estava lá na mesinha deles, estava escrito Community Development, desenvolvimento comunitário. Sentei, o que vocês fazem? Né? Mas dizia, não, quando se junta a gente, coisa assim, tem festa do bairro, coisa do gênero, a gente se junta, a gente recolhe as propostas dos cidadãos e a gente se reúne com os diversas organizações comunitárias do bairro e, eventualmente, se isso... ou a gente resolve aqui dentro do bairro, ou, eventualmente, a gente tem força para chegar no prefeito para se isso ultrapassa o nível de gestão do bairro. Ou seja, você tem uma pirâmide de processo decisório que, em São Paulo, não existe. Então, eu acho que a gente sabe muito bem tanta coisa que tem que fazer, melhorar a educação, a saúde, etc., etc., né? O que a meu ver, o ponto de partida é você se dotar das ferramentas de gestão modernas, adequadas, coisa que as novas tecnologias permitem. Ótimo. Deixa eu aproveitar e entrar na conversa e identificar para o Américo essa questão. Nós não temos descentralização e prefeituras estão esvaziadas de poder, são mais administrações regionais antigas do que superprefeituras, né? E não existe no mundo uma cidade do tamanho de São Paulo que não tenha sido efetivamente... Você acha que as propostas dos candidatos agora, de que vão fazer isso ou aquilo e vão resolver os problemas, depende de uma nova estrutura de participação, de uma nova estrutura administrativa, ou elas podem ser conquistadas como está agora, Américo? Não, de jeito nenhum, Silvio. Eu tenho feito, inclusive na CBN, agora estou com o meu programa agora está justamente fazendo análise dos programas de governo de todos os candidatos. Então, estou fazendo um estudo, tema por tema, literalmente, de todos os programas de governo das candidaturas. E quando você olha o que está colocado ali, sem entrar no detalhe, você observa que, enfim, arriscaria dizer que alguma coisa na casa de 80%, 90% é impraticável. Quando você observa exatamente esse ponto que o Ladislau traz, que é a governança da cidade, né? Quer dizer, o modo pelo qual você governa, e acho que esse ponto da participação é central. Aí, Silvio, acho que tem duas coisas. Tem uma coisa interessante que é assim, a cidade de São Paulo, nesses últimos 10 anos, 15 anos, ela foi apontando para a descentralização enquanto discurso. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da prática concreta e política da cidade, ela foi justamente caminhando no sentido inverso, que é da centralização de poder. Então, isso é muito interessante, porque quando você olha as leis, você olha a lei orgânica do município, você olha as políticas mais modernas que foram aprovadas na cidade, o plano diretor, o plano municipal de mobilidade, alguns desses nem chegaram a ser totalmente aprovados, mas, enfim, você vê que tem ali uma tendência para a descentralização. Agora, quando você olha em termos práticos concretos, o que a cidade de São Paulo vive hoje é um processo de centralização de poder. E aqui, só para destacar alguns exemplos. O orçamento público está lá no artigo 137 da Lei Orgânica do Município. É preciso regionalizar o orçamento, pelo menos no nível de subprefeitura. Isso não é uma lei nova, isso não é proposta de ninguém. Do município há 30 anos. Nenhum prefeito conseguiu cumprir isso. Por que não consegue cumprir? Não é por falta de capacidade técnica ou falta de tecnologia. Seria absolutamente possível você regionalizar o orçamento municipal, identificando para onde está indo cada um dos gastos, pelo menos no nível de subprefeitura. Por que nenhum prefeito faz isso? Porque se fizer isso, escancara o tamanho da desigualdade e o ônus político de você fazer a regionalização do orçamento, ou seja, de você abrir os dados de para onde está indo o dinheiro, o ônus político é muito grande. Então, nenhum prefeito banca
joga para frente e tal, não sei o quê, mas, enfim, não tem descentralização do orçamento. Isso é um ponto. Segundo ponto, descentralização da gestão propriamente dita, da governança. Então, hoje nós temos aprovado na cidade de São Paulo a lei das subprefeituras e, dentro das subprefeituras, os chamados conselhos participativos, que são 32 conselhos, um em cada subprefeitura, eleitos diretamente pela população, onde você tem ali um conselho local que cuida do orçamento, das metas, etc., da região. O que aconteceu com os conselhos participativos? Gestão a gestão, eles vêm sendo absolutamente desmontados. Essa gestão atual do governo Dória Covas foi simplesmente devastador para os conselhos participativos. Eu acompanhei, fiz denúncia, trabalhei no Ministério Público, denunciei para o Ministério Público, acompanhei de dentro. A estratégia do governo foi de desmontar os conselhos participativos na atual gestão, e posso falar isso com absoluta tranquilidade. Eles mudaram regra de eleição, eles alteraram a composição do conselho, desestruturaram todo o sistema eleitoral, tiraram competência, tiraram transparência, um desmonte do sistema de participação nos conselhos participativos. Isso falando de governança. E, por fim, tem um terceiro ponto, que são os mecanismos de democracia direta na cidade de São Paulo. Esta gestão também acabou com os mecanismos de democracia direta. Você não tem nenhuma estrutura robusta que, como disse o Ladislau, coloque para a população a possibilidade dela realmente tomar decisão sobre aquilo que lhe afeta concretamente. Então, acho que o maior exemplo disso é o Programa de Metas. O Programa de Metas é uma lei da cidade de São Paulo muito importante, muito interessante, construída pela sociedade civil, que coloca justamente as metas da gestão. Toda gestão tem que ter o seu programa de metas para 4 anos, e esses programas de metas diz qual é o objetivo, qual é o compromisso do prefeito para cada uma das regiões da cidade, para cada uma das políticas municipais da cidade. O que a atual gestão fez? Destruiu o programa de metas. Foi feito no ano passado um processo de revisão das metas, entre aspas, e esse processo de revisão foi absolutamente devastador, não ouviu a população, não contou com a opinião da população sobre as novas metas, foi feito completamente por baixo do pano. É ilegal esse tipo de alteração, porque a lei orgânica do município impede mudanças estruturais ao longo da gestão, e hoje o programa de metas ele tá sem sentido, sem metas claras, não teve escuta da participação, não tem sistema de monitoramento, os dados não estão publicados, os balanços semestrais, que por lei precisam ser publicados, não estão sendo publicados. Quer dizer, é devastador, Silvio, do ponto de vista disso que o Ladislau colocou, que eu concordo plenamente, é devastador, de alguma maneira, acho que talvez a melhor palavra é desesperador a situação que a cidade de São Paulo se encontra hoje do ponto de vista da governança participativa. Não tem descentralização do orçamento, não tem descentralização da gestão e não tem estruturação, robustez nos mecanismos de democracia direta, de participação direta. Então, realmente, isso que o Ladislau coloca é central, mas a cidade de São Paulo hoje está indo no caminho contrário, está avançando a passos largos no caminho da centralização de poder. Pois é, e nesse sentido, né, você tem razão, nesse sentido, assim, é que a gente pode interpretar a distância dos políticos com a sociedade, né? Porque se não tem participação, se não tem diálogo desses políticos no território, eles não podem se apropriar do que são as demandas de cada lugar, né? Mas vamos imaginar que a gente consiga fazer um processo de descentralização efetivo. Ladislau, tem dinheiro para a cidade? Tem dinheiro para resolver esses problemas? Silvio, para já deixa eu comentar o que o Américo disse, né? Ele é muito sistemático na análise, né? Eu acho muito legal isso aí. Isso ajuda, né, na reflexão, né? Desmonta os problemas, né? E a gente consegue entender. Se tem dinheiro, o PIB da cidade é 700 bi. Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Isso equivale a um per capita de 60 mil por ano, e isso significa que o que a cidade produz de bens e serviços dá 20 mil reais, arredondando, 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas.
Ou seja, dizer que não há dinheiro para isso, que o nosso problema é de recursos, certo? Isso é uma palhaçada. Eu queria dizer que você diz que essas prefeituras não dialogam, elas dialogam. Dialogam com as grandes empreiteiras, dialogam com os donos, os grandes do transporte, os grandes do... Enfim, né? O diálogo, na realidade, a pressão é tão forte entre eles, lá em cima, e você forma esse grupo, né, que articula, enfim, todos esses grupos, em particular, todo o sistema de especulação imobiliária, né? E eu acho que faz parte, né, não é só um problema de gestão, faz parte dessa impotência, digamos, do governo municipal, justamente a que ponto ele está preso nesse conjunto de interesses, né? Na ONU, o pessoal chama dessas galáxias ou clusters de poder, né? E isso é central. E é curioso o seguinte: você tem pouquíssimos estudos, né, de realmente qual é a estrutura chamemos de Estado profundo, né, da cidade de São Paulo, né, de governo profundo, que acho que é um eixo muito interessante de se discutir. Então, primeiro é que há dinheiro. Segundo, é onde está o dinheiro. Tá? Nós temos 67 bilionários na cidade de São Paulo, isso são dados da Forbes, né? No estado de São Paulo, são 82. Desses 82, 67 estão na cidade de São Paulo. Tá? Eu não tenho detalhe de quanto está nas mãos desses 67, mas no estado de São Paulo, esses 82, é uma aproximação razoável, eles têm uma fortuna de cerca de 400 bilhões de reais, né? Ou seja, o grupo de bilionários aqui da cidade, se você pegar os 67, tranquilamente, as fortunas pessoais deles equivalem a cerca de 5 vezes o orçamento da cidade, né? Que deve responder à necessidade de 12 milhões de habitantes. Tá? Deixa eu lembrar uma outra cifra que ajuda a entender esse processo, né? A Forbes nos trouxe os dados da variação de fortunas pessoais de 42 bilionários em dólares, né? São em 4 meses, praticamente, de 18 de março a 12 de julho, né, eles aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais são 6 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família é 30 milhões por ano, tá? E serve para tirar da miséria, enfim, cerca, quase 50 milhões de pessoas. Isso é 6 anos de Bolsa Família para 42 pessoas, em 4 meses de pandemia, quando a economia está caindo e não pagam impostos, porque desde 95, graças ao presente do Fernando Henrique Cardoso, eles são isentos de tributação, né? Eu aqui, professor Ladislau, pago 27,5%, tá? Essa gente não paga. Ou seja, não tem como a gente entender que a desigualdade não é só porque há pobres. A desigualdade é porque o processo ativo de extração de dinheiro na sociedade é absolutamente brutal. Se você acrescenta o endividamento e as taxas de juros cobradas, né, pelos bancos, nós temos no Brasil, são 61 milhões de pessoas, dá cerca de 40% dos adultos, tá? Estão negativados, com nomes, né? Não estão comprando mais porque sequer conseguem pagar o que já compraram. Ou seja, você travou a economia. Não dá para ignorar o fato que esse enriquecimento dos bilionários se dá através de um processo de extração que atinge qualquer pobre lá embaixo, porque ele se endivida, porque ele não tem como pagar uma geladeira à vista, ele compra a prazo. E comprando a prazo, a média hoje no Brasil está 75%, tá? Na Europa é 5%, 6% ao ano, tá? Aqui 70%. De juros. De juros extraídos. Então, na realidade, esse enriquecimento lá em cima, sabe o que é? Antigamente, os caras se apropriavam, né, do excedente social através de baixos salários, né?
o que continua, evidentemente. Mas para você explorar uma pessoa através do salário, pelo menos você tem que gerar um emprego, né? Agora, com o sistema da dívida, do cartão que todo mundo tem no bolso, e todos os sistemas, digamos, de endividamento, inclusive da pequena e média empresa, você trava toda a economia. Então, o paradoxo central, e a importância da tua pergunta, é o seguinte: isso é uma cidade muito rica, né? Que tem todos os conhecimentos tecnológicos, que sabe onde estão os seus problemas, né? E nós temos um enriquecimento absolutamente surrealista, absurdo, que gente que não só não produz, como trava a economia, porque são intermediários financeiros, né? Basicamente, é enriquecimento por juros e por dividendos sobre as ações. E ainda por cima são isentos de impostos. Certo? Então, a base financeira de você enfrentar os problemas, o que é central é o seguinte: o Américo levanta, temos tais esses problemas, perfeitamente de acordo. Tá? Nós temos que nos dotar do instrumento de gestão correspondente, à descentralização, à participação, etc., e do instrumento de financiamento desses políticos. Isso significa que o pessoal de cima passe a pagar os impostos e que o dinheiro seja redirecionado para a base. Não é só uma questão de justiça, tá? É uma questão de justiça, sim, né? Porque eticamente, inclusive, é um escândalo. Né? Escândalo do lado dos pobres, porque não foram os pobres que montaram esse sistema, e escândalo do lado dos ricos, porque eles não produzem, estão só extraindo. Né? Mas o essencial é que, se você passa a tributar esses mais ricos, o cara vê que o capital dele, a forma improdutiva de extrair capital, está sendo comida pelo imposto, ele vai poder pensar: deixa eu fazer alguma coisa útil, né? Coisa que é feita na China, por exemplo. Certo? A China cresce por quê? Porque direciona os seus dinheiros em função das necessidades. Aqui é um sistema especulativo. Enfim, eu tenho vários livros sobre isso. O Silvio até me pediu para não falar só de finanças, porque eu estou com o saco na lua de ver esse negócio e de ver a que ponto as pessoas se tramam, né, ficam ferradas na dívida, e na TV dizem que você não tem educação financeira. Em vez de dar educação financeira para esses banqueiros. Sabe que, gente, deixa eu só fechar com isso, porque é até divertido, né? O Santander pediu para trocar meu cartão. Agora o senhor vai ter um cartão de graça. Eu, dá tudo bem. Peguei um novo cartão. Aí, no novo cartão, eles não me puseram, ele debitava em conta, né? Cada mês, o crédito, né? Agora não debita. Então, eles me ligam: olha, o senhor ultrapassou a data, o senhor está devendo tanto, o senhor deveria pagar. Eu disse: como? Não caiu na conta? Não caiu na conta. Nós podemos parcelar isso, né? Bom, foi uma batalha até chegar a que taxa de juros seria, né? Ela diz: eu não posso dizer porque a taxa de juros varia. Sabe por que varia? Porque nossa informação, tua, minha, de cada um aqui, no Serasa, nós temos notas, né? Então, é segundo o freguês, né, que a gente cobra a taxa de juros. Ordem de grandeza que finalmente extraí da moça, sabe, da minha gerente do atendimento Van Gogh, né, do Santander, gente, a palhaçada, 15,99% ao mês. Sabe o que é isso? Dá 500 ao ano. Certo? O rotativo do cartão no Canadá é 11% ao ano. Então, esse é o nível. Quer dizer, eu estou trazendo isso com força, tá? Eu tenho meus argumentos aqui, vocês podem acessar a Era do Capital Produtivo, está aí com as fontes, não estou jogando essas cifras de maneira responsável aqui. Enquanto o dinheiro é extraído para um sistema improdutivo, que ainda por cima não paga imposto, e em grande parte é jogado para paraísos fiscais, e hoje no Brasil é um negócio gigantesco, esse negócio não tem como funcionar. Nosso problema não é falta de dinheiro, né? É muito mais falta de gestão adequada. Nós, no Brasil, não temos Banco Central. Silvio, se eu puder só dialogar aqui com o Ladislau para falar do orçamento, na linha do que ele falou, se a gente olha para o orçamento da cidade de São Paulo, a gente está pagando ao ano 3 bilhões de reais de dívida dos juros que a gente tem. Então, a cidade de São Paulo tem uma dívida com o governo federal, que foi contraída lá atrás, de precatória, na época do Maluf. A gente já pagou essa dívida
várias vezes, né? O Haddad conseguiu fazer uma reindexação da dívida que baixou de 70 bi para 30 bi, mas assim, a cidade de São Paulo perde ao ano, pagando de juros da dívida, 3 bilhões de reais ao ano. Quanto que a cidade de São Paulo investe em políticas públicas de fato? Este ano, estou com os dados abertos aqui, até agosto, a cidade de São Paulo investiu 1,4 bilhão na cidade. Ou seja, a gente paga de juros o dobro do que você investe em política pública. Já é um dado absolutamente assustador. Aí, quando você olha para dentro do valor de investimento, desse 1,4 bilhão de investimento, onde que a cidade está investindo? Aqui é outro dado absolutamente surpreendente, Silvio. 25% do investimento da Prefeitura Municipal de São Paulo é para asfaltamento de rua, é pavimentação de rua. Ou seja, a gente paga o dobro de juros do que a gente investe, e aquilo que a gente investe, de cada R$4 investidos na cidade de São Paulo, 1 é para pavimentar a rua. Então, aqui é um retrato da realidade que não tem como você esconder. Isso parece ser uma prefeitura que está preocupada em combater a desigualdade, em combater as mudanças climáticas. Os números não mentem, é assustador. É assustador mesmo, né? E aí vocês trazem uma questão também que eu acho que merece um pouco de atenção, que é a história do Pacto Federativo, né? Quer dizer, você tem na nossa Constituição 3 entes, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, e todos eles são responsáveis pela qualidade de vida dos cidadãos, né? Como é que anda essa relação, Américo? Muito desgastada do ponto de vista de uma articulação mais inteligente, porque do ponto de vista do Pacto Federativo, você tem uma ordenação vertical, como você disse, federal, estadual e municipal. O que falta, e que diversos estudos, e cada vez mais têm saído estudos, da importância de você ter uma articulação entre os entes do ponto de vista horizontal, ou seja, arranjos locais de municípios, estruturas de governança metropolitana, consórcios municipais e assim por diante. Por que isso é importante? Você pega aqui no caso da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Se a gente tivesse uma governança metropolitana da área da mobilidade, a gente conseguiria reduzir o valor da tarifa, a gente conseguiria ganhar em tempo de deslocamento, a gente conseguiria baratear o custo do sistema e a gente teria também, do ponto de vista das mudanças climáticas, um ganho, porque se você dá uma inteligência melhor para a política de mobilidade no nível metropolitano, você ganha em eficiência e reduz as emissões. Então, assim, quem que está fazendo hoje a gestão metropolitana das cidades, da região metropolitana de São Paulo? Ninguém. Você tem a Emplasa, que inclusive o governo do estado de São Paulo está querendo fechar. Então, assim, é desespero. Eu estou rindo de desespero, Silvio, porque essa articulação metropolitana ela é muito importante para uma região como aqui da cidade de São Paulo. Fora isso, nós temos um problema seríssimo político, que é cidade de São Paulo e outras cidades não conseguem acessar o governo federal, né? Então, todo o discurso do presidente Jair Bolsonaro, falar mais Brasil e menos Brasília, é balela completa, porque a gente não vê, de fato, o investimento nos municípios, as transferências de recurso vêm caindo, aumentou a transferência de recurso do governo federal para os municípios só por conta da pandemia, mas isso não é uma política estruturada. E, do ponto de vista do governo estadual, eu acho que a aprovação do PL 529, que se deu essa semana na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostra que, na verdade, o governo do Estado de São Paulo está dando de ombros, está literalmente virando as costas para os municípios. Quer dizer, um governo que, em meio a uma pandemia, está propondo fechar a EMTU, que é a principal empresa de gestão de transporte urbano, tanto do ponto de vista metropolitano, mas que dá suporte, faz a gestão, Silvio, em mais de 160 cidades. A gestão de mobilidade é feita pela EMTU e o governo quer extinguir a EMTU. A mesma coisa com a CDHU. É um órgão estadual absolutamente histórico e central para a política de moradia, em especial moradia popular, que também está sendo extinta. O ITESP, que é o Instituto de Terras, que tem por objetivo fazer todo um trabalho de regularização fundiária, né, toda uma gestão, produção de alimentos saudáveis e tal, também está sendo extinta. Quer dizer, os órgãos que, em tese, deveriam fazer, os órgãos estaduais que, em tese, deveriam fazer esse trabalho de dar o suporte estratégico para os municípios, eles estão sendo dizimados.
Então, a articulação vertical que existe hoje no Pacto Federativo, ela está sendo destruída, e a articulação horizontal, ou seja, arranjos municipais, inexiste na cidade de São Paulo. E aí, estudando os planos de governo, Silvio, são pouquíssimos os candidatos a prefeito que colocam nos seus planos de governo uma estratégia de inteligência metropolitana para a cidade de São Paulo, que, na minha visão, é absolutamente central uma governança metropolitana aqui para a região de São Paulo, para a gente poder superar um conjunto grande de mazelas, como mobilidade, como moradia, como saneamento básico, entre outras coisas. Muito obrigado. Ladislau, você que tem essa grande experiência de gestão, como é que a gente enfrenta essa situação que o Américo coloca? Ô, Silvio, você me fazia uma pergunta dessa? Eu sempre fui teu amigo, né? Como é que você enfrenta, como é que você pega as grandes empreiteiras, as grandes organizações da especulação imobiliária, os grandes, a máfia dos transportes, o conjunto de... Olha, e sem falar dos bancos, né? Nesse processo. Eu acho que, deixa eu trazer, na realidade, engatar no comentário do Américo, né? Ele pegou dois eixos fundamentais, o problema do Pacto Federativo e o problema da metrópole. Tá? Eu, por exemplo, fiz trabalhos para Joanesburgo, né, na África do Sul, e, inclusive, eu trouxe o prefeito, não um prefeito, mas é um super prefeito, porque a cidade de Joanesburgo, como é uma área metropolitana, eles têm o que eles chamam Greater Johannesburg City Council, o Conselho Urbano da Grande Joanesburgo. Ou seja, tem um sistema acima das prefeituras formal que gere, digamos, as articulações Gente, são as mesmas pessoas, estão lá na Grande São Paulo, mas trabalham no centro, coisa do gênero, vão impactar sobre o coronavírus, vão impactar sobre o peso nos transportes, sobre os custos e o tempo perdido pela população e tantas coisas. Isso é fundamental, né? Agora, na parte do Pacto Federativo, o Brasil continua extremamente centralizado. A Constituição de 88 criou esses organismos participativos, ela abriu, digamos, para uma personalidade jurídica mais forte do município, mas não transferiu recursos. Os recursos no Brasil é os bate-boca lá em cima, a zona que se criou ali em Brasília, em torno dos grandes recursos. Eu participei da banca de doutorado do Marcelo Uchoa, que é um cara de Rondônia, uma excelente tese. Ele pegou os municípios até 50 mil habitantes, que é a imensa maioria dos municípios do país. Certo? Eles estão, nesse sistema, simplesmente quebrados. E sabe o que é? As políticas essenciais da cidade são políticas como educação, saúde, tudo isso é local, não é? O saneamento básico, a arborização das ruas, a riqueza cultural, todas essas coisas do cotidiano de fazer viver uma cidade com qualidade de vida. Isso tem que ser decidido a nível local. E deixa eu dizer que, olha, eu vi isso na Alemanha, eu vi isso na Polônia. A Polônia reestruturou o seu sistema para descentralizar de maneira muito, muito inteligente, né? Mas a China, por exemplo, é mais descentralizada ainda que a Suécia. A China tem um governo central forte politicamente, mas ele dá diretivas. Por exemplo, a rearborização, depois que houve desastres com encostas, a rearborização, cada cidade vê como financia, quem faz as sementeiras, onde planta, quem faz a manutenção, todos os negócios. Certo? Ou seja, você tem uma apropriação da gestão do cotidiano pela base, certo? E você tem os recursos correspondentes. Porque o governo central, na China, tem o Bank of China regulador, tem um instrumento paralelo de controle de bandidagens financeiras. Você tem 3 BNDES, né? Um para comércio e indústria, um para infraestrutura, um para agricultura, e ponto. O resto são pequenos bancos locais, as administrações gerem os seus próprios recursos, né? Então, eu acho que o eixo de soluções
está na descentralização, não só na descentralização para o bairro, para você ter essa reapropriação, né? A gente chama de empoderamento hoje, né? Essa reapropriação das políticas pela base. E sabe o que é? Não é só porque funciona melhor, porque a cidade é das pessoas, é direito participar na construção no futuro da sua cidade, no pensar numa periferia determinada, que programas culturais você vai apoiar, você vai fazer coisa do gênero. Né? Mas, no conjunto, eu acho que temos também essa descentralização. Nós continuamos, sabe, antes, eu trabalhei muito com isso, as grandes corporações mundiais, nós estamos falando de gigantes que têm recursos muito maiores do que o Brasil, por exemplo, como nação, certo? Antes elas tinham muita centralização. Certo? Hoje, uma Nestlé da vida, um BlackRock da vida, coisa do gênero, ele vai recolher recursos de diversas partes do mundo. Agora, que empresa, em que país, em que setor se desenvolve e se transforma, isso descentraliza radicalmente, né? Porque senão você trava todo o sistema. Hoje, o prefeito, em vez de administrar os seus recursos, ele tem que ir lá ver um senador, um deputado, ver se tira uma lasca da emenda parlamentar, né? Vai puxar o saco de um ministro, e o ministro recebe de braço aberto, meu amigo, vamos negociar. Você conhece a empresa XY, a empreiteira tal? Enfim, a gente pode se... não funciona nem o governo central, nem o governo local nesse processo. Tá? Se você vai para a Suécia, o governo central repassa direto dos recursos, 72% vão direto para os municípios. Né? Ou seja, e mais, você pega a Alemanha, o alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em caixas de poupança urbanas, chama Sparkassen. Né? Então, tanto a transferência do governo federal, dos impostos, como o uso da poupança da própria população faz com que você tenha autonomia financeira para decidir a gestão local. Né? Então, é um processo de repensar. Eu trabalho não só com economia, mas também com o sistema de administração, né? Na pós-graduação em administração. Na realidade, isso aqui, em termos de estrutura administrativa, é surrealista. A visão que houve a partir da Constituição de 88, tanto a criação dos conselhos, como a descentralização, enfim, a personalidade jurídica mais forte dos municípios, ajudou muito, certo? Agora, na hora de tirar o dinheiro do pessoal lá de cima para isso funcionar, esquece. Né? Vem cá, Américo, não são os vereadores que podem fazer isso? Né? Quer dizer, como é que é o perfil da nossa Câmara Municipal? Quer dizer, você acha que vai mudar muita coisa nessas eleições? Eu ia falar exatamente isso, Silvio, pegando o gancho do Ladislau. Ali, vamos dizer, um dos principais dispositivos de transformação dessa dinâmica administrativa da cidade e também metropolitana está, sem dúvida nenhuma, na Câmara dos Vereadores. Hoje, a gente tem uma Câmara dos Vereadores que representa as máfias locais. Então, isso é um fato. Então, como disse o Ladislau, nós temos 3 grandes máfias que, de fato, governam a cidade. A máfia do sistema imobiliário, a máfia dos transportes e a máfia do lixo. Essas 3 grandes máfias, elas dominam absolutamente tudo na cidade de São Paulo e colocam, em grande medida, a prefeitura como refém dessas negociatas e etc. Mas o que acontece do ponto de vista legislativo com relação a essa dinâmica das máfias? A Câmara Municipal hoje representa as máfias. Não estou fazendo uma generalização, porque tem gente boa ali, mas assim, quando eu falo tem gente boa, você conta nos dedos de uma mão. Dos 55, tem 5 ou 10 ali que, de fato, fazem um trabalho sério, os outros 40 estão na mão de máfias, ou na máfia do setor imobiliário, ou na mão da máfia do transporte. São lobistas de setores específicos vestidos de vereadores. Essa é a realidade. E não precisa ir muito longe, é só você estudar o que de fato está sendo aprovado pela Câmara Municipal, que você vai ver que essa é o processo. Quer dizer, a força da máfia do setor imobiliário é impressionante. Os vereadores tentaram, em meio à pandemia, em meio a diversos problemas na cidade, um grupo de vereadores faz 4 anos que tenta de tudo conseguir fazer a revisão, alterar a lei de uso e ocupação do solo, porque eles querem mexer em determinados dispositivos do plano diretor para conseguir liberar mercado, para poder avançar. Ou, se você quiser, olha para as leis que foram aprovadas com relação à mobilidade urbana.
é vexatório, né? Qualquer lugar sério, esses vereadores estariam na cadeia. Agora, o que chama atenção é os vereadores aprovando coisas que geram uma gigantesca liberdade para as empresas de transporte, para as empresas do setor imobiliário e para as empresas do lixo. Então, o perfil é esse, Silvio, é uma Câmara Municipal que está virada de costas para a população e está de braços abertos para as grandes empresas e para os grandes esquemas. Qual que é a tendência? A gente tem, historicamente, na Câmara, uma média de renovação de mais ou menos 30%. Então, nesses últimos anos, quando você olha para a renovação da Câmara, mais ou menos você tem 1/3 se renova e 2/3 permanecem ali iguais. O que acontece, essa eleição em especial, Silvio, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é, a gente não viveu ainda a onda bolsonarista no nível local. A gente não sabe, de fato, qual é o impacto. Em 2016, a onda não era bolsonarista, a onda era outsider, o gestor público, não sou político, sou gestor, eu venho do mercado, etc, etc. Então, isso impulsionou um conjunto de candidaturas com esse perfil. Essas eleições me preocupam muito na Câmara Municipal, porque a gente não sabe ao certo. A questão não é o Bolsonaro, mas é o bolsonarismo, é essa onda que é extremamente conservadora, extremamente reacionária, moralista, negacionista, tudo que a gente sabe. Então, a gente não sabe como que essa onda vai se representar na Câmara Municipal nas eleições daqui a um ano. Então, assim, o cenário já é ruim e pode piorar bastante se a gente tiver uma bancada negacionista, extremamente autoritária e reacionária na Câmara Municipal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão das redes sociais. Você sabe que na Câmara Municipal, os próprios vereadores brincam, que eles falam, aqui tem vereadores analógicos e vereadores digitais. Em 2016, dos 55 vereadores, mais ou menos, arredondando aqui, 50 são vereadores analógicos. Vereadores que ainda vêm de uma tradição bairrista, que tem ali um reduto eleitoral numa determinada região, ou representa uma classe específica, uma associação comercial específica, etc. Então, você tem, sim, mais ou menos 50 vereadores analógicos e 5 vereadores digitais. Quando eu falo vereadores digitais, eu quero dizer assim, vereadores que, de fato, tem uma vida nas redes sociais, tem uma estratégia de redes sociais muito forte à esquerda e à direita. Não estou falando aqui de ideologia, estou falando aqui de estratégia desses vereadores. A tendência esse ano, Silvio, é mudar bastante isso. Não dá para saber ao certo quanto, mas tem uma tendência, acho que se for olhar para a Câmara, acho que tem duas tendências. Uma tendência é qual vai ser a onda do bolsonarismo no enraizamento na Câmara Municipal, isso é um ponto, e o segundo ponto é que vereadores digitais são esses que vão entrar na Câmara Municipal e certamente vão substituir os vereadores analógicos, ainda mais numa eleição que não tem rua. Não pode fazer comício, não pode fazer aglomeração, tudo tem que ser por meio das redes sociais. Então, eu acho que a taxa de renovação na Câmara esse ano deve ser maior do que, historicamente, a gente tem na cidade de São Paulo, que é de 1/3. Eu vou apresentar uma proposta. Vamos pôr essa cidade para funcionar? Nós sabemos o que é necessário, temos o dinheiro, né? Temos as tecnologias, temos 570 universidades, 570 faculdades só em São Paulo, que podem trabalhar em rede para criar os programas necessários a cada bairro. Então, esse tipo de proposta, para mim, seria central, né? Resgatar a capacidade da cidade usar seus recursos com inteligência. Beleza. Américo, essa questão me coloca o seguinte, se nós já temos o conhecimento dos problemas, se nós já temos a tecnologia, né, e até podemos mobilizar recursos, né, a questão se torna essencialmente política, né? Quer dizer, o que você pensa que poderíamos recomendar aos candidatos nesse sentido de pensar a primeira coisa a fazer uma reforma administrativa? O que é? Eu acho, Silvio, que talvez, assim, do ponto de vista bem pragmático, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é, a gente precisa de um marco regulatório de regionalização do orçamento. Eu acho que, enquanto não regionalizar o orçamento, todo o resto fica falho. Você pega hoje, por exemplo, o funcionamento dos conselhos participativos. Como é que você vai participar na tua região se você não sabe quanto de dinheiro vai para lá, você não sabe quanto de dinheiro está disponível, quanto de dinheiro é custeio, quanto de dinheiro é investimento?
Então, assim, a gente tem, como eu disse aqui na Lei Orgânica do Município, no artigo 137, tem uma diretriz de regionalizar, mas ela é muito fluida. Ninguém cumpre. Eu já provoquei Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, eu já falei com todo mundo. É ilegal. A gestão do orçamento da cidade de São Paulo é ilegal, merece processo. Todo mundo fala, não, mas veja bem, é porque é difícil, tá? Ninguém vai mexer isso. Então, assim, eu acho que um marco regulatório para a regionalização do orçamento precisa ser aprovado na cidade de São Paulo, realmente para entrar no detalhe. Regionaliza como? Quanto? Qual é o instrumento? Qual é o nível? É subprefeitura ou é distrito? Qual é o sistema de transparência, o sistema de divulgação de dados? Quer dizer, tem que ter um marco regulatório de regionalização do orçamento. Junto com o marco regulatório de regionalização do orçamento, a gente precisa de um sistema municipal de participação social. Então, a gente precisa amarrar uma política pública que integre as diferentes instâncias de participação, porque hoje a participação social na cidade de São Paulo ela é sem inteligência. Então, assim, você tem os conselhos participativos que são locais, mas que não dialogam com os conselhos de política pública central. Os próprios conselhos de saúde, conselho de educação, conselho de habitação, não tem uma instância de articulação, uma espécie de um fórum de conselhos. Isso não existe na cidade. Então, eles não se conversam. Às vezes, um tema tem conferência, só que, por exemplo, conferência da criança e do adolescente, mas às vezes a conferência acontece depois que você aprovou o PPA na cidade. Pô, aí não adianta. Se o PPA foi aprovado, a diretriz orçamentária dos 4 anos foi aprovada e não ouviu a diretriz da criança e do adolescente, você pode ter a conferência, mas as diretrizes que vão sair da conferência não vão se refletir no orçamento. Quer dizer, precisa dar uma inteligência para o sistema de participação. Então, acho que uma política municipal de participação somada ao marco regulatório de regionalização do orçamento seriam 2 medidas de largadas mais fundamentais. Ótimo. Olha, a produção está dizendo que nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Eu queria pedir ao Ladislau que desse as suas últimas palavras em 2 minutos, Ladislau. Nós não temos mais que isso. E agradecer a vocês a participação. Olha, gente, para já, eu queria lembrar que esse tipo de programas, como estão fazendo, isso se repassa nos mais diversos meios. Sabe o que é? O Brasil, de norte a sul, está discutindo. A gente diz que tem muitas lives. Na realidade, antes, a gente era um arquipélago, por cidade, por universidades, né? Hoje eu estou fazendo discussões direto com todas as universidades, com gente do exterior, e todo mundo está à procura de soluções, tá? Porque nós temos encavalados a catástrofe ambiental, a desigualdade que está explosiva e absolutamente insustentável, nós temos a zona financeira, que entope de dinheiro, gente que não produz radicalmente nada, certo? E que estão travando o desenvolvimento, e em cima disso temos o coronavírus, tá? Ou seja, nós estamos numa época de procura de novos rumos, certo? Eu queria muito convidar vocês. O meu blog traz, é só escrever Ladislau na internet, vocês estão lá, ele traz, por exemplo, recursos subutilizados, a economia desgovernada, diversas propostas sistematizadas, inclusive o documento que eu mencionei sobre política de desenvolvimento local. Nós precisamos de uma cidadania muito mais ativa e presente, porque sem isso, olha, francamente, eu vivi em países muito diferentes. Em termos políticos, eu posso comunicar a vocês, não existe Papai Noel. Eu queria agradecer muito a vocês dois, ao Américo Sampaio e ao Ladislau Dobor pela excelente participação que tiveram, e agradecer também a você que está nos assistindo. Semana que vem tem mais. Obrigado.